O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros fiéis, neste 15º domingo do tempo comum, prosseguimos com a leitura do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. No início do capítulo 10, nós ouvimos no domingo passado, Jesus envia os outros 72 discípulos. E na explicação, indicamos que o envio dos outros 72 discípulos revela que a obra salvífica de Cristo não está restrita ao povo de Israel. De fato, Deus constituiu o seu povo. A partir de Abraão, Deus constitui o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu. E o povo de Israel aguardava a chegada do Messias, do Salvador. No entanto, Jesus é o Messias esperado pelo povo de Israel, que vem para salvar este povo, e a obra que Cristo realizou não ficou restrita ao povo de Israel.
Jesus envia primeiro os 12, manifestando que ele veio para salvar o povo de Israel. Os 12 discípulos, posteriormente chamado de apóstolos, fazem referência às 12 tribos de Israel, o povo que Deus constituiu a partir de Abraão. E enviando os 72 outros discípulos, Cristo revela que a sua obra se dirige a todos os homens. E na meditação, lembramos que a missão dos 72 é a nossa missão: anunciar que Cristo veio para salvar todos os homens. Há quem se sinta excluído da obra salvífica de Deus pelos pecados cometidos, pelos erros cometidos, pelos desvios. Nós temos a responsabilidade, a missão de anunciar que Cristo quer salvar todos. Por mais grave que seja o crime, o delito, o pecado, Cristo quer salvar todos os homens. Ninguém está excluído da obra de Cristo. Ninguém está excluído da ação salvífica de nosso Senhor. Ele quer salvar todos os homens. Esta é uma verdade de fé que nós devemos anunciar para todas as pessoas. E essa pregação, a comunicação desta verdade de fé, ela deve acontecer sobretudo pelo nosso testemunho. Consideramos na meditação do domingo passado, a pregação mais eficaz é aquela que acontece com a vida. O nosso testemunho é a pregação mais eficaz. E ainda indicamos que essa pregação, ela se concretiza na prática do bem. Nós devemos vencer o mal praticando o bem. Não é suficiente deixar de praticar o mal. É importante, precisamos deixar de praticar o mal. Deixar de praticar o mal é importante e é essencial praticar o bem. Essa é a introdução para continuar a leitura e a meditação do capítulo 10. Neste domingo, no mesmo capítulo, Jesus é questionado pelo mestre da lei, que quer pôr Jesus em dificuldade. Para tal feito, ele pergunta: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus responde a pergunta com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? Como lês? E o mestre da lei cita o mandamento da lei de Deus. Resumido, amar a Deus e amar o próximo. E Jesus diz: tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ganharás a vida eterna em herança, amando a Deus e amando o próximo. Mas o mestre da lei não ficou satisfeito com a resposta de Jesus. Ele segue perguntando: e quem é o meu próximo? Esta é uma questão que era discutida pelos entendidos, por aqueles que estudavam a lei. Jesus é questionado sobre isso para que o mestre da lei possa ouvir da boca de Jesus a sua opinião a respeito da discussão de quem seria o meu próximo. E Jesus responde contando uma parábola, a parábola conhecida como parábola do bom samaritano. Encontramos na parábola três figuras: o sacerdote, o levita e o samaritano. E temos uma quarta figura, que é o homem que está caído na estrada porque foi gravemente ferido no assalto. O que aconteceu na parábola? O sacerdote e o levita viram um homem que estava gravemente ferido caído no caminho, porém eles seguiram adiante. Não foram capazes de interromper a viagem para dar assistência ao homem ferido. O samaritano interrompe a sua viagem, ele viu e teve compaixão do homem que está caído,
Interrompendo a sua viagem, derramou sobre as feridas do homem o óleo e o vinho, cuidou dele, levou o ferido à pensão, continuou cuidando dele e depois prosseguiu viagem, dando a seguinte ordem: pediu ao dono da pensão: cuide dele, na volta irei ressarcir aquilo que foi gasto a mais, e deixa 2 moedas de prata. O sacerdote, o levita e o samaritano conhecem a lei. Porém, o sacerdote e o levita, mesmo conhecendo a lei e o que foi citado antes, a lei prescreve que eles devem amar a Deus e amar o próximo. Eles conhecem a lei, mas não praticam a lei. O sacerdote e o levita passam adiante, seguem com a viagem, ignoram o homem que está caído necessitando de ajuda. O samaritano era excluído pelos judeus. Depois que houve a divisão dos reinos, 10 tribos que formavam o reino do norte, que constituíam o povo samaritano, aqueles que eram considerados pelas outras 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, eles eram considerados excluídos, eles não eram benquistos pelos judeus. Mas quem parou para socorrer? O samaritano. E é importante frisar que o homem que está caído, ferido gravemente, pelo contexto, é um judeu. Diz o texto, a parábola, que ele estava vindo de Jerusalém, indo para Jericó. Jerusalém. Ele estava na cidade santa. Isso indica que se trata de um judeu. O samaritano não se deixou levar pelo seu preconceito, pelo preconceito que ele sofre. Ele se aproximou sem qualquer tipo de acepção. Ele viu a necessidade daquele que estava caído e dele se aproximou para socorrê-lo. Qual é a interpretação belíssima que os padres da igreja fizeram da parábola do bom samaritano? Os padres fizeram a seguinte leitura: quem é o verdadeiro bom samaritano? Jesus. Ele é o verdadeiro bom samaritano. Quem é o homem que está caído no caminho, ferido gravemente? É a humanidade, ferida pelo pecado. O que o samaritano derrubou sobre as feridas do homem? O óleo e o vinho, os sacramentos, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma. A igreja utiliza o óleo para comunicar a graça sacramental. O vinho, símbolo da Eucaristia. Jesus é o verdadeiro bom samaritano que instituiu os sacramentos para que nós sejamos curados. A humanidade somos nós, feridos pelo pecado. E o que fez Jesus? Tomou nos seus braços a humanidade ferida, cuidou desta humanidade pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, institui os sacramentos para que as nossas feridas sejam curadas pela graça sacramental, e tomando nos seus braços a humanidade ferida, como bom pastor que ele é, conduziu a humanidade à pensão. A pensão é símbolo da igreja. Nós somos acolhidos pela igreja e cuidados por ela. Jesus confiou a missão à igreja. Quando o samaritano continua a sua viagem, isso indica o retorno de Jesus ao Pai, a sua ascensão aos céus. E ele ainda disse: eu voltarei para ressarcir o que foi gasto a mais. É a vinda gloriosa de Cristo. E antes de partir, o samaritano deixou 2 moedas de prata, o Antigo e o Novo Testamento, a Sagrada Escritura, para que o dono da pensão, para que a igreja, os pastores que cuidam da igreja, os nossos pastores, possam nos instruir através da palavra de Deus. Onde quero chegar? Nós somos cuidados por Deus. Aquele que está caído no caminho somos nós, que necessitamos dos sacramentos,
que precisamos ser instruídos e ensinados pela igreja. Nós estamos abrigados nesta pensão que é a igreja. Vejam a delicadeza, o cuidado de Cristo conosco. Cristo voltando para o Pai, antes de voltar para o Pai, de regressar para a casa do Pai, Cristo instituiu a sua igreja, fundou a sua igreja sobre Pedro, instituiu os sacramentos, deu à igreja a missão de cuidar de nós, para que, cuidados, nós um dia possamos ser reencontrados por Ele e com Ele regressar à casa do Pai. Cristo pratica o bem, Cristo realiza o bem em favor de cada um de nós. E por que nós não realizamos o bem em favor do nosso próximo? A meditação que hoje nós fazemos neste domingo é sobre a prática do bem. Como meditamos, começamos a meditação no domingo passado, lembrando que a nossa pregação ela é mais eficaz quando nós pregamos o Evangelho com a vida. E o Evangelho pregado com a vida significa praticar o bem em favor de todos. De todos. O samaritano não fez acepção, não quis saber, conhecer o histórico, não quis saber sobre a vida pregressa daquele que está caído. O samaritano prontamente atendeu, e nós meditamos no domingo passado que Jesus não faz acepção de pessoas, a salvação é para todos. Ele busca a todos, quer encontrar a todos para salvar todos. Nós precisamos praticar o bem para todos, para todos. Assim como nós somos alcançados pelo verdadeiro bom samaritano, que é Cristo, você estava caído na estrada. Tantas vezes nós estamos caídos na estrada e Cristo nos encontra. Cristo toma novamente cada um de nós nos seus braços e nos conduz à pensão que é a igreja, para que nós sejamos cuidados pela mãe igreja. E porque nós não praticamos o bem, porque nós não praticamos o bem, porque nós não nos aproximamos daquele que necessita de cuidados. A resposta de Jesus no Evangelho, a segunda pergunta do mestre da lei: e quem é o meu próximo? Jesus está ensinando: o próximo é aquele que necessita da sua ajuda. Dele você deve se aproximar para fazer o bem, para fazer o bem. Vamos pedir a Deus nesta Santa Missa esta graça, a graça de se aproximar do outro para fazer o bem. Não se aproxime do outro para fazer o mal. Não se aproxime do outro para ofender o outro, para humilhar o outro. Não se aproxime do outro para ridicularizar o outro, para expor a fragilidade do outro. Nós devemos nos aproximar do outro para fazer o bem. Se você não se sente espiritualmente forte o suficiente para se aproximar do outro para fazer o bem, fique afastado por enquanto. Não se aproxime para machucar o outro, para ferir o outro. A nossa missão como cristãos que querem entrar na vida eterna, é se aproximar para fazer o bem. Não faça o mal. E é triste, porque nós tantas vezes fazemos o mal às pessoas, nos aproximamos delas para fazer o mal, para praticar o mal. Vamos pedir a Deus a graça de abandonar definitivamente a prática do mal, mas já aprendemos que não é suficiente deixar de praticar o mal, nós precisamos praticar o bem. Pratiquemos o bem.